Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Canário, mais uma vez eu continuo com vocês aqui, falo o que deixo com vocês. Canário, vamos continuar normas da corregedoria, vamos falar alguns assuntos, vamos jogar algumas questões. Claro que trabalhando em cima da teoria, o foco, beleza? Não é específico só de questões, mas eu coloquei algumas sim. E aqui segue minhas redes sociais, se a galera quiser qualquer tipo de ajuda, qualquer dúvida, pode me chamar por ali. Canário, professor Canário, tanto para Instagram, Facebook e YouTube, beleza? Vamos que vamos falar mais um pouquinho. Diz assim, ó. Realizará a visita correcional ao juiz corregedor permanente, ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral de Justiça, essa atribuição for delegada. Ou seja, realizará a visita o juiz. Essa visita no estabelecimento prisional, por exemplo, Canário, é aquela que a gente já falou na última aula. Isso, perfeitamente. Continuei. Diz assim, ó. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições. Então, Canário, tem aquela inspeção mensal? Sim. E vai ser registrada no livro? Sim. Aí ele diz, sem prejuízo do cadastro eletrônico e da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça. Após sua lavratura, a cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Então, vem comigo. Essa inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de correções, podendo conter unicamente o registro de presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico, da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça. Após sua lavratura, a cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional. Então acabou de fazer aquela visita, Canário, no estabelecimento prisional. Será uma cópia encaminhada à autoridade administrativa prisional, beleza? Ela vai ter uma cópia daquilo que foi feito para o arquivamento em livro próprio de folhas soltas. Então, o que eu quero que você grave disso aqui? Terá realizado a visita o quê? Pelo corregedor permanente ou o juiz a quem a decisão for o quê? Delegada. Delegar é o quê, Canário? Você nem quer delegar, Canário, eu não sou do direito não. Beleza, muito simples. Delegar é atribuir algo a outro, muito simples. Quando uma autoridade dá uma atribuição a outra, é a delegação. Canário, não entendi. Continuei fritando na minha cabeça. Vem comigo. Você tem irmão, por exemplo, irmão. Sabe como é que é o irmão, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo. Irmã pode ser diferente. A mãe fala assim, filho ou filha, compra um negócio ali na rua pra mim. O irmão estava quieto, o primeiro ouviu, o mais velho. O mais novo estava na sala, não prestou atenção. A mãe subiu, imagina. Minha mãe pediu pra você comprar um negócio. Naquele momento que um irmão passa para o outro, o irmão está o quê? Delegando uma atribuição a outra. Delegar é isso, é quando um passa para outro. Esse é o ato chamado de delegação. Então, Canário, quando ele pode atribuir essa visita? Sim, pode ser o Corregedor-Geral permanente, que você sabe que não é o Corregedor-Geral de Justiça, é o próprio juiz da vara. Ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral de Justiça, essa atribuição for delegada. Então, preste atenção que a pegadinha está aqui. Ou é o Corregedor-Geral permanente, ou é um juiz. Mas esse juiz não precisa ser o Corregedor permanente, basta que seja delegado pelo Corregedor-Geral de Justiça. Canário, então, ou quem por decisão do Corregedor-Geral de Justiça a atribuição for delegada. Quem é que delega o Corregedor-Geral de Justiça? Então toma cuidado com isso. É correto afirmar que essa visita no estabelecimento prisional pode ser feita por um corregedor, por um juiz? Sim. Tem que ser o corregedor permanente? Não. Pode. Mas se for um juiz, essa delegação veio através do Corregedor-Geral de Justiça. Seu coração está batendo? Que emoção. Continuei. Aí ele diz, a inspeção mensal será registrada em termo sucinto, livro de visitas e correções, podendo conter unicamente o registro de presença. Beleza? Isso aqui não tem muito o que discutir. A pegada está aqui. Beleza? Então, se a Vunesp quiser arrebentar, ela arrebenta o candidato aqui, que vai se confundir nesse trem. Claro, muita informação. Tende ao candidato esquecer, é normal. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral de Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as vistas, ou seja, mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então, Canário, ressalvado o afastamento deferido no prazo igual ou superior a 30 dias, por motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral de Justiça. Aí ele diz, o que acontece? O juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedadas as atribuições dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara no período inferior. Então, Canário, se ele tiver mais de 30 dias, ele mesmo pode fazer pessoalmente essa visita. Lembra que até 30 dias, a partir do momento que ele assume isso, ele faz as correções? Perfeitamente.
A sistemática anterior, ou seja, que a Câmara trouxe, não desobriga a visita mensal às cadeias públicas sobre responsabilidade tanto dos juízes das varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumularem outros serviços anexos. Então, canário, no momento que ele faz essa visita, não desobriga o ato dele ter que visitar mensalmente. Ou seja, canário, as cadeias públicas. Ele vai continuar visitando mensalmente as suas cadeias públicas. Não mudou nada. Ah, canário, mas dizem que não acontece na prática. Esquece a prática, leva para sua prova. Beleza? Porque, canário, a prática a gente discute depois. Depois eu te conto, mas na prática tem isso aqui. Na prática ocorre aquilo ali. Aí você fala, canário, mas a prática eu aplico a teoria do dane-se. Depois, por que dane-se? Porque qualquer coisa que eu fale pra você depois, você vai falar assim, canário, dane-se. Por quê? Porque agora eu tô com dinheiro, agora eu já passei. Agora eu posso aprender o certo, agora eu só tenho que aprender o quê? Aquilo que vai cair na minha prova. Beleza? Continuei. Subseção 2, beleza? Ele diz, as apurações preliminares, sindicâncias, processos administrativos. Canário, a gente vai começar a falar do chicote comendo aqui. Quando o cara faz caquinha e o chicote come. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos juízes corregedores permanentes. Opa, então, quem é que fica de olho? Quem é que fica de olho? O próprio o quê, canário? Juiz corregedor permanente. Show? Lembrou? Aqui na atualidade do procedimento estiverem subordinados os servidores. Então, canário, eles vão ficar de olho nele. O Corregedor-Geral de Justiça poderá avocar. Parei aqui e para te explicar esse trem. O conceito de avocação, se você quiser aprofundar um pouquinho, tá onde, canário? A parte de avocação eu posso trabalhar lá no artigo. Não precisa abrir, não cai no seu edital, é só para você saber de onde está. No artigo 15 da lei de número 9784/99. Isso é direito administrativo, mas é lá que tem uma explicação. Ele diz que será avocado em caráter excepcional e por meios devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente subordinado. Acho que é assim que está escrito, salvo engano. Enfim, o que é avocar? A avocação você já recebeu na sua vida várias vezes e não lembra. Eu parei em avocar, foi por isso que eu fiz um círculo aqui, ou seja, agora eu fiz um quadrado, porque daqui eu vou continuar a leitura. Eu vou te explicar o que está escrito, não adianta só ler. Você lê em casa, aqui eu estou te explicando para você memorizar, marcar isso aqui e depois conseguir lembrar. Muito simples. Avocação significa chamar para si. Não entendi, canário. Continuo falando alguma coisa que eu não entendi. Você já recebeu a vocação na sua vida? Eu vou te lembrar quando você estava no auge da adolescência. Como assim, canário, no auge da adolescência? O momento insuportável da vida de todos os seres humanos da face da Terra é a adolescência, você sabe disso. Aquele momento que o cara faz só merda. A adolescência faz merda, é normal. E você estava sentado na sala, estava fazendo qualquer coisa. Hoje, o atual fica no telefone. Mas na sua época você fazia o que estava na sua época, de acordo com caridade. Enfim, e a mãe falava assim, eu deixava o dinheiro em cima da mesa e falava, filha, compra um negócio na rua pra mim. Fala a verdade, não precisa mentir não. Você ia na hora? Fala a verdade. Fala, ia nada, para de contar a história, ia nada. Você ficava enrolando. Aí hoje tu pede alguma coisa, teu filho não faz, tu não sabe por quê. O nome disso é lei do retorno, que se faz é que se paga, muito simples. Mas enfim, não vou nem entrar nessa discussão não. Aí, canário, ocorre que tinha mãe que falava assim, ó, já deixou o dinheiro em cima da mesa. Não dá nem tempo de eu te bater agora. Minha mãe falava assim, ó, não dá nem tempo de eu arrancar os seus dentes. Me dá isso aqui que eu faço. Ela já havia delegado, ela falava, me dá isso aqui que eu faço, ela estava chamando para si. Ela estava avocando. Avocar é chamar para si. Até aqui, você está comigo? Que emoção, né? Como é que o direito ele é simples? Voltei. O Corregedor-Geral de Justiça é o chefe. Quem avoca é quem é chefe, beleza? Poderá, ele não deverá, ele pode, a gente tem escolha. Avocar procedimento disciplinar em qualquer fase. É isso aqui que você não pode dar mole. Então, canário, o Corregedor-Geral de Justiça vai falar assim, ó, me dá isso aqui, esse procedimento disciplinar, essa sindicância, esse PAD, me dá isso aqui, mas está quase acabando. Dane-se, eu sou o chefe. Eu mando, eu posso chamar. Ou seja, eu posso chamar para si, eu posso avocar este procedimento. Beleza? Continuei. Então, só avoca quem é chefe? Sim, por isso que ele diz com órgão hierarquicamente subordinado. Aí ele diz, a pedido ou de ofício. Como assim? A pedido de alguém ou por conta própria. Designar juiz corregedor, processante, para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela que estiver vinculado ao servidor. Então, canário, te citar no procedimento disciplinar.
Ele pode falar, meu Deus, me ajuda. Quando ele fala que ele pede para Deus, ele pede para quem? Ele pede para o Corregedor Geral de Justiça. Então ele pode pedir? Pode. Corregedor, estão me aplicando uma penalidade aqui, ó. O Corregedor Permanente está fazendo caquinha. Aí o Corregedor Geral de Justiça, é mesmo? Deixa eu ver isso aqui. Me dá isso aqui. Ele vai lá e avoca. Beleza? Então pode ser avocado? Sim. Quem é que tem competência para avocar? Somente o Corregedor Geral de Justiça. Canário, o Corregedor Permanente tem poder? Não. Por quê? Porque ele já estaria aplicando o procedimento. É competência dele. Ele que fica de olho nas aplicações, ou seja, de penalidades. Mas aqui, quem é que pode avocar a qualquer momento? O Corregedor Geral de Justiça. Tá comigo até aqui? Tô sim, Canário. Então vamos lá, bater esse trem mais um cadinho. Aí ele vai continuar assim, ó, pra gente, ó. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo mediante remessa de cópia da portaria inaugural para processamento do acompanhamento. Então, canário, vamos lá. O Corregedor Geral Permanente comunicará à Corregedoria Geral de Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo. Canário, então ele tem que comunicar. Canário, sim, o permanente comunica à Corregedoria Geral de Justiça. O que, canário? A instauração, se ele vê que está tendo qualquer procedimento administrativo. Mediante o quê? Ele remete essa cópia da portaria, procedimento, para o acompanhamento de quem? Das apurações preliminares da diretoria da Corregedoria. Ou seja, canário, tem a sigla de COGES, beleza? Que o pessoal chama. Das sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos. Canário, o SP do RH. Então, naquele momento, tanto para um quanto para o outro, ele vai enviar sem a remessa? Sim. Não tem muito o que discutir isso aqui, não. Isso aqui é decoreba direta de lei. Idêntico procedimento adotar-se-ão em relação a todos os atos decisórios subsequentes. E, ao término do procedimento, remeter-se-á cópia da decisão proferida com ciência ao servidor do decidido, a certidão iniciativa de trânsito em julgado. Eventuais recursos serão entranhados nos autos originais e remetido à Corregedoria Geral de Justiça. Se tem recurso, canário, eu vou entranhar, eu vou colocar dentro, ou seja, canário dos atos originais, se tiver algum tipo de recurso. Sem desatribuição do juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral de Justiça poderá aplicar originariamente sanções cabíveis, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. Vamos lá. Quem é que tem poder para aplicar a penalidade? O Corregedor Permanente. Beleza? Tranquilo comigo até aqui? Tô sim, canário. Por enquanto pacífico. Só que aí eu te pergunto, o Corregedor Geral de Justiça pode? Pode. Mas interfere na competência do permanente? Não, não interfere. Porque o Corregedor Geral de Justiça está aqui, enquanto o permanente está aqui. Está um acima, está outro abaixo. Esse aqui, o Corregedor Permanente, tem poder? Tem. O geral, muito mais. Então, canário, pode? Pode. Um não vai interferir na competência do outro. É isso que eu quero que você não caia. Ah, quando um estiver agindo, o outro não pode? Pode sim. Beleza? Não muda nada, independentemente da sua competência. Show? Mais um cadinho. Mais um trem pra gente falar. Nos ofícios de justiça geral, seção de disposições iniciais. Disposições têm caráter geral, tá? A todos os ofícios de justiça. E não se contrariam disposições específicas contidas no capítulo próprio. Claro, isso aqui, ó, dos ofícios gerais de justiça, aplica-se em modo amplo, tá, gente? Modo específico. Tem as especificações em cada capítulo. Isso aqui é uma informação bem objetiva e bem tranquila de tu gravar. Os servidores da justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, gestantes, lactantes e às pessoas acompanhadas por criança de colo. Então vem comigo. Portadores de deficiência, idoso, gestante, lactante e pessoa acompanhada de criança de colo. Tem atendimento prioritário? Sim. Como vai ser? Mediante garantia de lugar privilegiado em filas. Distribuição toma cuidado com isso aqui, de senhas, com numeração adequada ao atendimento preferencial. E mais um tópico. Alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, não é em local separado, em sala separada. Ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades,
existentes assegure prioridade. Então, nesse momento, canário, são as formas de assegurar, canário, preferência. Isso. Beleza? Atendimento prioritário. Perfeitamente. Ah, canário, todo mundo já sabia disso. Eu sei, mas olha o que a banca coloca. Olha o que ela cobrou lá em 2015, na prova de escrevente técnico, TJ São Paulo, feito pela Banca Vunesp. Já ouviu falar? Banca Vunesp? Muito familiar, né? Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas de colo, por criança, ou seja, acompanhada por criança de colo, mediante exemplificativamente garantia de lugar privilegiado em filas ou distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial. Galera, tá até bonitinho, mas tá na letra A, deixa um pontinho. Vamos para B. Atendimento imediato obrigatório, quando chegada da pessoa em tais condições no balcão de atendimento. Atendimento imediato obrigatório quando da chegada? Não, cara, também não é assim, de qualquer jeito. Beleza? Senão, vai perder o controle, vai perder a organização administrativa. Beleza? Imagina, chegou agora, vai ser, acabou todo mundo. Não, tem uma galera que já está na fila. Letra C. Instalação. Para que as pessoas com tais condições esperem sentadas pelo tempo que for necessário? Não, ela tem atendimento prioritário. Joguei fora C. Letra D. Triagem para atendimento às pessoas com tais condições em sala separada do restante do público? Não, no balcão, mas não separada, que deverá existir em todos os fóruns? Joga fora. Letra D. Fila única para atendimento em balcão, atendendo-se a pessoa rigorosamente por ordem de chegada, independentemente de sua condição? Também não. Eliminei todas, só sobrou pra gente quanto? Letra A. Garantia de lugar privilegiado em filas, ou seja, ou distribuição de senha com numeração adequada ao atendimento preferencial. Gabarito, portanto, letra A. Pacífico no vosso coração até aqui? Tô sim, canário. Vamos lá. Vamos que tem mais informações aqui pra gente falar. Aí ele diz, ó, a prioridade, essa daqui, ó, já fica ligado, ó, 2017, isso aqui tu não pode dar mole. Então vamos, já joguei em vermelho, não foi à toa. A prioridade se aplica aos advogadas públicas e privadas, promotoras, procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes, em qualquer pessoa com criança de colo, ou seja, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos, respeitados os demais beneficiários. Lei 10.048, 2000, disciplina de atendimento prioritário, acrescentado pelo provimento número 47 de 2017. Isso aqui deve cair na sua prova. Canário, todas as informações que eu fiz questão de destacar, jogar em vermelho, ou eu estou grifando muito, fica ligado, porque a Vunesp gosta de um negócio desse e vai arrebentar meio mundo, beleza? Vamos mais um cadinho. Seção 2 das atribuições. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Canário, então como assim? Atribuir-se aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas da corregedoria permanente. Então tá no ofício, canário, qual é a competência daquela vara? Atribuir ao ofício de justiça. Não tem muito o que falar. Agora, compete aos ofícios de justiça de serviço do foro judicial, atribuindo-se-lhes numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Então ele vai denominar onde tiver mais de uma vara? Sim, primeira vara, segunda vara, terceira. Enfim, então ele vai, ou seja, canário, atribuir a cada vara numerando, beleza? Quando for o caso. Continuei. Nas comarcas do foro distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incube serviço de distribuição da contadoria e partidoria, nos termos da lei do arquivo. Como assim? Nas comarcas ou foros distritais com mais de uma, ou seja, vara. Ou seja, haverá o quê? Um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incube o serviço de distribuição de contadoria. Então, o cara que vai fazer a contagem, sim, a partidoria, a partilha também. Então, tanto um quanto o outro. E nos termos da lei do arquivo geral. Então, se ele tiver mais um, canário, tem a distribuição da contadoria e partidoria? Sim. Beleza? Não dá mole. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, estes competem as atribuições do serviço de distribuição de contadoria e partidoria. Se tiver apenas uma única vara, ele é que vai fazer tudo, tá, gente? Não tem distribuição para as duas. Beleza? Então ele compete um único ofício. Continuei.
Maluco, é muita coisa, canário. Eu sei. Vamos lá. Tem muita coisa boa pra gente falar ainda. Vamos lá. Vai surgir um outro assunto chamado Sistema Informatizado Oficial, seção 5, subseção 1, disposições gerais. Os procedimentos de registro de documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão, ou seja, diretamente no Sistema Informatizado Oficial ou em livros classificadores, conforme disciplina estas normas de serviços. E destinam-se a quê? O que destina-se, canário? Ó, como diz aqui pra gente, a preservação da memória de dado extraído dos feitos da respectiva movimentação processual e ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatística de outros instrumentos de aprimoramento de repartição jurisdicional. Algumas partes mais literais eu passo mais batido, tá, gente? A gente só dá uma lida, grifa alguns pontos aqui que você grava e não dá tanta especificidade. Tem mais coisa pra gente gravar, galera? Claro que tem. Quando tiver, eu vou especificar. É que eu tenho que bater a teoria toda, não há pra onde correr. Beleza? Então vamos lá, mais um pouquinho. É diferente quando é somente questões. Aí a gente vai mais específico batendo aquilo que cai. Os servidores de ofício de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas, autos, etc. Não entendi, canário. Explica isso com mais calma? Claro, vamos lá. Os servidores dos ofícios, então tem dos ofícios de justiça, canário, os próprios servidores, deverão adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado. Não consegui compreender o porquê. Por que ele deve se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado? Exatamente por isso aqui. Canário, eu vou te contar uma história, isso aqui é real, tá, gente? Meu tio, realmente, ele é servidor há muitos anos já, no Rio de Janeiro, é até da Polícia Civil, enfim, e a maioria da minha família, né, enfim, mas ele, há muitos anos atrás, quando ele entrou, a gente fala que a delegacia era a delegacia do papel, não existia o que chamamos no Rio de Janeiro, por exemplo, de delegacia legal. E ele entrou, canário, ninguém sabia na época, né, 90 e pouco, né, enfim, nem sabia mexer com computador, nem nada disso. Enfim, eu sei que virou a delegacia legal. E o que houve no estado do Rio de Janeiro? Isso aqui explica essa informação todinha. Houve que os servidores antigos, que entraram antes dessa data, não eram obrigados, até porque não tinham, o sistema era papel, era aquela parte bem burocrática mesmo, normal, procedimento. Ocorre que foi informatizando o sistema, e quem sabia mexer foi se dando bem. Só que o Estado verificou que a galera que não sabia também não podia chutar a galera, não podia dar um bico no povo. O que o Estado fez à época? À época, o Estado atribuiu uma gratificação para quem tivesse acesso à delegacia legal. Quem souber mexer na documentação, quem souber aqueles atos, quem for informatizado, quem souber mexer no equipamento eletrônico, vai ganhar X. Foi um valor estipulado à época, não sei hoje como é que funciona. Mas à época eu posso falar com convicção no Rio de Janeiro. Enfim, onde é que eu quero chegar? Naquele momento o Estado estava impulsionando ao cara a entender, a estudar, a aprender, para que ele ganhasse mais. É uma das formas de botar o cara para trabalhar. Mexe com o bolso, automaticamente o cara trabalha mais. Até aqui você está junto comigo? Tô sem canário, então continua. Só que ocorre o quê? Ocorre que eu faço essas mudanças. Isso já é um dever do servidor. Sim, já está dentro do princípio da eficiência. Ele tem de produzir mais. Contudo, todavia, no entanto, o servidor estava fazendo de qualquer jeito, estava cagando. Então ocorre o quê, cara? Ocorre que quando ele colocou aquilo ali, começou a botar dinheiro no bolso do cara, o cara produziu mais. Então voltei para cá. Os servidores dos ofícios de justiça, então os caras vão estar trabalhando diretamente no ofício de justiça. Ó, deverão, não tem escolha, ele deve se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial. Então, se teve evolução no sistema, ele deve, canário, sim, sem escolha, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Emissão de certidões, ofícios, mandatos, cargas, autos, etc. Então, canário, ele tem que continuamente se adaptar? Sim, ele vai aprender, ele vai evoluir. Tá comigo nisso aqui? Isso cai, hein? Vou te mostrar já já. Para efeito de divisão de trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça, juízes e outras providências necessárias à ordem de serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo, distribuindo um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo. Número do protocolo que seguirá série única. Canário, onde é que você quer chegar comigo? Exatamente
no próximo slide que vamos trabalhar, que é o que exatamente, Canário? Que é uma questão, só para variar, da banca VUNESP TJ São Paulo 2017. Tá comigo? Canário, mentira que isso cai. Ó. Olha o que a banca trouxe pra gente. Canário, vamos lá. A ação alternativa corretamente aborda os aspectos do sistema informatizado oficial, previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça. Então, Canário, aqui é a forma que aborda o que, Canário? O sistema informatizado oficial. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número de processo. Número de protocolo que seguirá série única. Ah, mentira que eu já vi isso, Canário. Para efeitos de divisão de trabalho, entre escreventes técnicos judiciários, oficial de justiça e outras providências, é necessária a ordem de serviço. Aí, olha aqui o que ele diz. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído num número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número de processo. Número de protocolo que seguirá série única. Mentira que isso cai, Canário. Idêntico, sem mudar uma vírgula. Isso é sacanagem. Não, o nome disso é concurso público. Que seguirá série única. Bonito, Canário, mas tá na letra A, dá medo. Deixa um pontinho na letra A. Vamos ler a B. O funcionário credenciado poderá aceder à respectiva senha ou sistema permitir que outro funcionário ou não use-a desde que seja de acesso a informações abertas a público em geral. Vem comigo. Essa questão é questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é isso aqui, não é aquilo que você estuda em matemática, não. Que cai em matemática, se Maria passa batom, então ela vai à praia, é verdadeiro ou falso. Isso é maluquice, isso é loucura. Isso aqui não, isso aqui é lógica. O funcionário credenciado poderá aceder à respectiva senha do sistema. Ninguém, não vai ceder a ninguém, é dele. Ele não pode ceder aquela senha. Por que não, Canário? Porque senão vira bagunça, vira zona. Então isso não é possível, beleza? Essa daqui é bem tranquilo de jogar fora. Vamos para a letra C. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas de processo criminal não terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando requererem expressamente o juízo da providência. Claro, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e as testemunhas de processo criminal não terão suas qualificações lançadas? Terão, exceto quando requererem expressamente o juízo da providência. Claro, é o inverso, eles terão sim. Canário, terá a ficha? Sim, por quê? Até para saber aquilo que ela fez. A Canário, se for prejudicá-la, aí sim, ele pode tirar, beleza? Ele falou vítima, ele não trabalhou a ideia de que, Canário, ou queixa e as testemunhas, mas as vítimas sim. Então joga a letra C fora. Quando uma parte estiver vinculada a processos que tramitem em outro ofício de justiça, os quais tenha havido expedição da certidão homonímia, as eventuais retificações de seus dados deverão ser aplicadas a todos os feitos. Não, Canário, somente naquele feito, beleza? As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, diferentemente dos processos comuns, consignando-se apenas a indicação completa do juízo deprecante e a naturalização da diligência deprecada. Também não. Portanto, só sobrou pra gente o que, Canário? Letra A. O sistema informatizado atribuirá a cada um do processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número de processos, número de protocolo, que seguirá série única. Artigo 47, parágrafo único, para efeito de divisão de trabalho, entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça, juízes e outras providências, é necessária a ordem de serviço do sistema informatizado. Atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial. Galera, para comigo. Por que eu tenho que ter um número de controle? Porque o processo é número, gente. Não vai chamar pelo nome. Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho 3. Não tem como, imagina. João da Silva. Por quanto João da Silva tem? Porra, 70 milhões. Então é por isso que eu tenho um número. Então esse sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído. Ah, então quando ele chega no distribuidor, Canário, isso. Ele tem um número. Ah, Canário, famoso protocolo. Beleza. De controle interno da unidade judicial. Sem prejuízo do número de processo, número de protocolo, e seguirá série única. Canário, então não muda nada, ele já tem um número de controle interno, mas indiferente do número do processo. Por que tem que ter número, Canário? Sempre grava isso, porque senão depois você não acha, não sabe nem onde está. Então no fundo é por isso que tem que ter número, beleza? Portanto, deu pra gente responder essa questão. Não, dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma. Olha o que ele disse lá em 2014, só pra tu ver como cai a mesma coisa. Em 2014, TJ de São Paulo, prova de escrevente, técnico judiciário. Banca VUNESP, já ouviu falar? Muito familiar, né? Olha o que ele diz. A respeito do
Sistema informatizado oficial. Mais uma vez ela cobrou o mesmo assunto. É correto afirmar que as normas da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevêem que, letra A, nos ofícios de justiça de registro de controle e movimentação dos feitos, realização pelo sistema informatizado oficial, podendo ser mantidas as fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Podendo ser mantidas, não, é vedado manter. Ou seja, canário, as fichas individuais materializadas em papel. Joguei fora, porque se eu já tenho um sistema informatizado, para que eu vou ter uma ficha de papel? Pelo amor de Deus. Letra B. Compete à Administração Geral do Fórum cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação de segredo de justiça, a concessão de justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária, o processo, recolhimento de qualquer benefício processual alguma das partes. Não, cara, não vai competir, compete à Administração Geral. Beleza? Continuei aqui contigo. Letra C. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e testemunho do processo criminal terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, ainda que derem conta de coação grave e ameaça e pedirem para não haver identificação dos seus dados? Não, ainda não. Até aqui estava até bonitinho. Mas o ainda que derem conta de coação grave ou ameaça, nada disso. Portanto, joga fora a letra C. A inversão daquela última alternativa de 2017. Deu para tu ver que ela cobra o mesmo assunto? Então, se você der mole, sabe que você tem que revisar isso aqui pra caraca. Continuei. Letra D. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Claro, sim, então ele tem que se atualizar periodicamente? Sim. Ou seja, continuamente ele tem que se adaptar? Sim. Ele tem que se atualizar? Sim. Bonito, lembra do exemplo que eu dei do meu tio? Ou seja, aquele procedimento de atualização perfeito, padrão, tá bonita a letra D. Deixa um pontinho, vamos na E. Os níveis de acesso à informação serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral de Justiça, podendo o funcionário credenciado ceder respectiva senha ou permitir que outro funcionário use a se acessar o sistema informatizado. Não, não pode ceder. Portanto, joguei a letra E fora, sobrou pra gente gabarito letra D. Mentira, canada, que cai a mesma coisa. Faz um paralelo de uma questão para outra, você vai ver que cai o mesmo assunto. Portanto, aqui, ó, os servidores do ofício de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado. É o gabarito. Artigo 47. Servidores do ofício de justiça deverão se adaptar continuamente à evolução do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Emissão de certidões, ofícios de mandados, cargas, autos, etc. Ou seja, pessoal, fica bem ligado que mais uma informação para vocês, trazendo o que, canário? Trazendo exatamente aquilo que cai. Eu estou focando naquilo que cai. Aqui não é de questões. No de questões eu falo só exercício, é diferente. É aquilo que cai e mais objetivo ainda, aqui de teoria. Então estou trabalhando algumas questões só para te mostrar aquilo que você tem que dar maior ênfase. Beleza comigo? Até a presente data. Tô sim, canário. Teu coração ainda bate. Eu sei que você está cansado, eu sei que é normal. Mas a gente vai tacar fogo daqui a pouquinho. Eu volto no próximo bloco. Um beijo. Qualquer dúvida me chama lá nas redes sociais, galera. Um abraço, até a próxima.